Muito bem, abram suas Bíblias no livro de Gálatas. Hoje o título da mensagem é um título sério. Não é um ditado popular, é um título pastoral mesmo. Título de igreja. Levando Deus a sério. Em Gálatas capítulo 6, quero pedir para vocês lerem comigo 2 versículos, mas fiquem atentos com a tua Bíblia, o teu app aí, para a gente caminhar por alguns versículos para falarmos sobre esse tema tão sério, né? Levar Deus a sério. Diz assim o versículo 7 e 8 de Gálatas: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É interessante que esse texto começa assim, não se deixe enganar. E logo depois vem a expressão, de Deus não se zomba. Nós temos realmente uma compreensão de como Cristo veio nos aproximar assim de um Deus que antes de Cristo era um Deus muito distante. As pessoas tinham muito medo de Deus no Antigo Testamento. A possibilidade do indivíduo passar por uma experiência chamada experiência de teofania, que é a aparição de Deus corporealmente, ou uma visão de alguma expressão de Deus, trazia uma sensação de morte para o indivíduo. Então se tratava Deus com muita reverência e com muito medo, diferente de temor. Medo é quando você não quer chegar nem perto, temor é quando você tem uma reverência, e você tem alguns cuidados, quando você tem temor de Deus. O texto que nós escolhemos começa com essa expressão, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Como que estaria Deus hoje pós-Jesus? O Senhor fez uma escala de aproximação conosco, dentro da revelação da palavra. Você vai encontrar assim, no Antigo Testamento, os homens se relacionando com Deus, compreendendo que Deus estava no alto e sublime trono, e esporadicamente, Ele estava também no meio dos contritos e aflitos. Depois na revelação, conhecida dentro do conhecimento, dos ensinamentos teológicos, a chamada revelação progressiva de Deus, veio Jesus. E há uma das expressões sobre Jesus, do nome dele, que seria chamado Emanuel, que é então Deus conosco. E depois o próprio Cristo veio trazer o mais misterioso de todas as verdades ensinadas pela Bíblia, que é uma das loucuras da palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que aí já é o Deus em nós. Então Deus foi progredindo, né? No alto e sublime trono, depois conosco, já ensinei isso aqui algumas vezes para vocês, e depois na pessoa do Espírito Santo, Deus em nós. Essa última realidade é uma realidade difícil de criar teses assim, mas é muito interessante. Mas de tudo isso, o que fica é que nós deveríamos ter então um relacionamento agora com esse Deus, que pode estar em nós, um relacionamento, de levarmos isso a sério, de sabermos de que esse Deus, Ele traz então uma responsabilidade para nós. Antigamente também, a gente conhece algumas referências bíblicas, de quando Deus não era levado a sério, e os seus princípios não eram levados a sérios. Alguns indivíduos sofreram uma pena capital instantânea, ou seja, errou, morreu. Nós temos alguns exemplos de Corá, no Antigo Testamento, que se levantou contra Moisés. Depois nós temos vários exemplos bíblicos. No Novo Testamento, você vai encontrar apenas 2 personagens bíblicos de dentro da igreja, Ananias e Safira, que sofreram a pena capital instantânea
logo depois de terem pecado, no capítulo 5 de Atos, e um indivíduo que não era crente, no capítulo 12 de Atos, que era Herodes o Grande, que recebeu uma adoração que deveria ser dirigida a Deus, e misteriosamente Herodes, no capítulo 12 de Atos, sofre uma pena capital e morre comido por vermes, porque recebeu uma adoração, e a Bíblia não explica, só relata isso. Mas o processo estabelecido nessa revelação progressiva de Deus, chegou nesse ponto da semeadura e da colheita. E é nesse sentido que a Bíblia, nesse contexto que a Bíblia está falando, para que nós não nos deixamos nos enganar, porque Deus leva muito a sério essa questão da semeadura e da colheita. As penas capitais instantâneas são raríssimas. A gente não tem mais nenhum relato, eu pelo menos não conheço mais nenhum relato de pessoas sofrendo a pena capital instantânea por ter zombado de Deus, por ter zombado. As pessoas estão um pouco livres com relação a isso, não é? E essas coisas vão ficando para que o Senhor tome a sua providência. Mas com certeza, levar Deus a sério nesse processo de semeadura, nos traz então uma responsabilidade, Deus chamar para mim a responsabilidade de cuidar da minha relação com Deus, para que eu semeie certo, para que eu faça uma boa semeadura. Quando a Bíblia diz para nós não nos enganarmos, nós temos 3 campos de engano. O principal é dentro de nós. A Bíblia vai dizer em Jeremias 17:9 que nós temos um coração enganoso. E nesse mesmo texto, tem uma postura de engano aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. No versículo de número 3 de Gálatas 6. Olha para esse versículo, irmãos. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Então nós temos um campo de engano dentro de nós, que aparece os 2 extremos, que já ensinei aqui na igreja, não é? O extremo de se achar, até preguei aqui, não é? O último biscoito do pacote, ou então se achar uma droga que não serve para nada. Mas o primeiro campo de engano que nós temos que jogar a luz do Evangelho dentro dela, é dentro de nós. É dentro de nós, para que nós não venhamos se enganar e também enganar pessoas. Por isso que a Bíblia vai dizer, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Como a expressão bíblica vem aí, um ponto para evitarmos os enganos em nós, está num processo de um conhecimento mais pessoal, mais íntimo, desse Deus, a quem eu preciso ter uma relação, em que eu evite escarnecer-me dele, ou zombar dele, semear errado. Então é muito interessante você se desafiar, eu quero conhecer mais a Deus. Existe uma missão chamada Jovem, que é a Jocum, muito famosa, né? E eles têm uma máxima que diz assim, ó, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tive já algumas experiências com a Jocum, e essa frase marcou muito a minha mente, que um dos propósitos da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, nos preocupemos com esse campo de engano dentro de nós, um coração enganoso, um conceito com defeito, um autoconceito com defeito, ou você se achar exageradamente bom, ou você se achar exageradamente ruim, mas um equilíbrio aí, conforme nós já pregamos. O outro campo de engano, queridos, está no meio no tempo em que vivemos. O apóstolo Paulo alertou o pastor Timóteo. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, e veja o alerta que Paulo está deixando aqui.
para que nós saibamos o outro campo de engano. A Bíblia vai dizer assim, mas, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Outro campo de engano, o contexto em que vivemos, o tempo em que vivemos. Haverá muito engano, espíritos enganadores. E a expressão espírito na Bíblia tem dois conceitos, irmãos. Tem de raciocínio, essa expressão espírito, nem sempre na Bíblia está relacionada a um ser, a uma entidade, mas muitas vezes também a raciocínio, a filosofia, pessoas com o mesmo espírito, com o mesmo pensamento. Então, espíritos enganadores, tanto de seres, porque aí vem a expressão doutrinas de demônios, como também de raciocínios, de pensamentos, de filosofias, que nos leva a zombar de Deus. E a Bíblia está exortando-nos para nós não nos enganarmos, porque de Deus não se zomba. A Bíblia vai dizer também de uma espécie de pessoas que faz isso e sofre isso, questão do engano. Olhe para 2 Timóteo, por favor, comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Eu achei muito interessante essa expressão bíblica, que é uma coisa bem, é isso mesmo, né? É isso mesmo que acontece. 2 Timóteo 3, 13, na minha versão vai dizer assim, ó, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então nós temos um contexto social, um contexto cultural, um contexto temporal de muito engano, inclusive avisado pela palavra de Deus. E a Bíblia vai ficar batendo, para nós levarmos Deus a sério, é muito interessante a gente parar e pensar na exortação bíblica. Por várias vezes começa, algumas Bíblias vai dizer, não erreis, as outras Bíblias vai dizer, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O outro campo de engano que leva é exatamente já uma ação direta e estratégica do inimigo das nossas almas, Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, por favor, queridos. Olhe para esse texto é muito claro. A Bíblia vai dizer assim, que o Deus desta era, ou Deus desse século, algumas Bíblias vão dizer século, outras Bíblias vão dizer era, que o Deus deste século cegou o entendimento. Então é interessante, né? A falta de entendimento nos coloca à mercê de muitos enganos. Então pare e pense. A maneira com que você pensa, a maneira com que você vive, a maneira com que você age, a compreensão que você tem da realidade em que vivemos, é muito distante da revelação da palavra de Deus. Você é um reagente ao que se ensina sobre Deus, sem olhar para a picaretagem que tem sobre isso. Eu estou falando o que se fala sobre Deus, o que se diz sobre Jesus, não quem diz. Quem diz, e se estiver fazendo errado, está frito na mão de Deus. Eu estou falando o que é dito, o que é ensinado sobre Cristo, e que é o que está escrito. Qual que é a sua reação com relação a isso? Se a sua reação for aquela de um reagente, falar, isso aí é... Então você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar caindo numa situação de engano. A situação de engano, tem hora que ela entra numa parceria entre o poder das trevas e a intenção dos seres humanos. Olhe junto comigo para esse texto também muito forte, de 2 Coríntios capítulo 2, de 2 Coríntios, melhor, 2 Coríntios capítulo 11, desculpa, no mesmo texto aí que a gente estava aberto,
Olhe, irmãos, para o versículo de 13 a 15. Esse texto para mim é um texto muito forte assim. Ele vai dizer: pois tais homens, Paulo falando de uma categoria de pessoas aqui, ó. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, olha a parceria aqui, ó. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos do inimigo, fingem que são servos da justiça. Então há um momento de uma parceria de trevas para criar um engano em volta da gente. E esse engano, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui que ele se transfigura em anjo de luz, né? Capacidade de brilhar tanto, de parecer tanto que é verdade, que só Deus mesmo para saber. Muitas vezes a gente não discerne se nós formos precipitados, se é engano ou não. Quando Jesus vai falar sobre isso, ele manda que nós tenhamos uma paciência do agricultor, para você não sair sendo enganado de bate-pronto, ou muitas vezes a coisa fala: olha, espere os frutos dessa história aí, espere para ver o resultado disso. Quando você vai abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, por favor, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Você vai encontrar então Jesus mandando que nós venhamos ter uma expectativa de agricultor. A Bíblia diz assim, ó, para a gente tomar cuidado sim com os falsos. Olha no versículo de número 15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecem por os seus frutos, e fruto demora. E fruto demora. Tem hora que você está diante de um anjo de luz assim, de uma pessoa tão iluminada, tão cheia de unção, mas mais para frente os frutos aparecem. Os frutos aparecem. Então, e nesse mesmo capítulo, Jesus vai dar aquelas expressões fortíssimas sobre, para nós levarmos Deus a sério, né? Olha o versículo de número 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos, irmãos, olha que expressão, muitos, não são poucos não, muitos. Muitos me dirão naquele dia, estou lendo o versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Queridos, qual o maior chamariz hoje da igreja moderna de Cristo para autenticar um homem de Deus? Para aqueles que não têm muito discernimento, o que autentica mesmo um homem de Deus é se ele é um expulsador de demônios, é se acontece milagres quando ele está pregando. Olha o que a Bíblia diz aqui. Os milagres acontecem, os demônios realmente se rendem quando se manifestam diante de homens e mulheres de Deus. Mas o perigo é a gente, pela performance, já dizer. Agora, olha a declaração tétrica de Jesus. Jesus dizendo no versículo de número 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, praticam a iniquidade. Deixa eu dizer a minha compreensão desse texto das pessoas que zombam a Deus. Jesus não está dizendo que eles não fizeram isso. Jesus não está dizendo que quem fez isso foi Satanás. Jesus não diz que nada foi feito no nome dele. O que Jesus está dizendo aqui é sobre a motivação. Que é possível, irmãos, usar todos os recursos espirituais que vêm dentro do Evangelho
mas com uma intenção, a iniquidade, o mal no coração. E eu já sei para mim a revelação de qual é a iniquidade: dinheiro. Dinheiro. A pessoa se aproveitar do evangelho para ter mais dinheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa iniquidade, porque hoje, a igreja moderna, o que a gente vê como resultado dos grandes milagres, da grande expulsação de demônios, é o surgimento de uma igreja que eu rotulei, chamada de igrejas extrativistas, que só extrai, que só tira das pessoas. E o que tira? Grana. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que a iniquidade e o mal que Cristo está dizendo no versículo 23 de Mateus 7 está relacionado com essas realidades de pessoas que sabem, que fazem tudo isso aqui, que eles estão falando para Jesus: Senhor, versículo 22, mas no teu nome não profetizamos? Jesus: sim, você profetizou no meu nome. Senhor, no teu nome não expulsamos demônios? Sim, você expulsou demônios no meu nome. Senhor, no teu nome não realizamos muitos milagres? Sim, você realizou muitos milagres no meu nome. Só que você fez tudo isso para o mal de você mesmo. Você fez tudo isso para se dar bem. Teve nada a ver comigo. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. E esse conhecimento aqui, irmãos, não é de saber que não existe. É o conhecimento que aparece lá nas cartas que Jesus escreveu para as igrejas do Apocalipse, quando Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Aquele conhecimento lá é um conhecimento chamado conhecimento vivencial, conhecimento de quem compartilha, de quem está junto. Uma vez nós fizemos uma grande piseira aqui na frente da igreja, com um cara muito doido mesmo assim. Onde falava dele, a multidão ajuntava. Aí combinamos, eu queria fazer uma fogueirona daquela, botamos um carro aí fora, fizemos um piseiro mesmo. Mas eu combinando com o pregador, falei: nós vamos fazer o culto, um reboliço aqui na cidade, pastores ameaçando obreiros, que quem viesse nesse culto ia ser disciplinado, que não sei o quê. Aí eu combinei, eu não posso citar o nome dele hoje, porque em Zé Rodrigues os frutos não foram bons. Mas eu combinei com ele, falei assim: nós vamos fazer esse culto, você sabe que vai ter multidão, mas não vai ter levantamento de oferta. Ele falou: pastor. Eu falei: nós não vamos. Quanto você cobra? Quanto vai ficar a sua viagem? Quanto vai ficar? Tanto. Combinou aqui? Está combinado. Lá não vai ter levantamento de oferta. Não vai ter. O cara fez assim. Você lembra, Sérgio, do Paulo Sete Câncer? Opa, falei o nome do cara. Foi de propósito, irmãos. Eu não posso ser tão falso assim. Eu estava doido para falar o nome dele. Perdão, Jesus, pela minha hipocrisia. O cara, mas juntou gente aqui, não foi, Sérgio? Lotou. Estou mentindo, Sérgio, que não teve oferta? Não teve oferta. Irmãos, tenho o maior medo disso. Os caras são doidos, irmãos. O cara pegou a nota de R$2, a pessoa trouxe a nota no gasofilácio assim na igreja, no culto desse. O cara pegou a nota de R$2 e falou assim: está vendo o animal? Eu não acredito que as pessoas fazem isso. Está vendo o animal que tem na nota de R$2? É uma tartaruga. A bênção vai vir nesse passo. Olha, irmãos, você não pode dar R$2, porque o cara fala: olha, agora veja o animal. Onde que tem a onça? 50. Essa é que é a nova. Eu falei: mas que safado, velho. O cara acabou com a vida da irmãzinha que trouxe R$2, falando que a bênção da vida dela ia vir só num passo da tartaruga. Isso não é coisa de crente. Falei assim: o cara tem coragem. Eu achei engraçado, mas para mim, queridos, essas pessoas que estão ouvindo essa tétrica mensagem de Jesus: eu não conheço vocês.
porque vocês praticaram o mal. O mal é se aproveitar do evangelho para se dar bem na vida. Por isso que de Deus não se zomba. Quero terminar, queridos, lendo Hebreus capítulo 10. Abram comigo, por favor. Ou melhor, desculpa, irmãos, não é Hebreus capítulo 10, é Hebreus capítulo 12. Como quero concluir essa história de levando Deus a sério? O Senhor, realmente, na pessoa de Jesus Cristo, resolveu não só se aproximarem de nós, de alguns ele está só próximo, porque Cristo ainda não se transformou na vida dessa pessoa, a porta que faz dessa pessoa um santuário de Deus. Quem se transforma num santuário de Deus? Aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas passam a ser morada de Deus. Cristo ainda é Emanuel, está conosco. E esse Deus, que nós não devemos levar ele a sério, nesse processo de semeadura e de colheita, ele tem um processo de nos disciplinar, de provar o seu amor para conosco, fazendo-nos sofrer na percepção dele e nossa, consequências dos nossos erros. O que ele vai dizer então, para nos tranquilizar? No versículo capítulo 12 de Hebreus, leia comigo, por favor. Esse Deus maravilhoso, ele vai ter esse processo de disciplina aqui nas nossas vidas, queridos. Olha aí para o versículo, deixa eu achar aqui que na minha folha está diferente da Jéssica lá, mas aqui na minha Bíblia não. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim, olha: pois o Senhor disciplina a quem ama. Posso ouvir um amém? E castiga, e castiga. Na minha Bíblia está bem assim: pois o Senhor e castiga todo aquele a quem ele aceita por filho. Suportem. Isso para mim foi revelador, irmãos. Isso aqui trouxe uma seriedade na minha relação com Deus. Suporte as dificuldades, recebendo como disciplina de Deus. Eu joguei em tudo aqui, ó. Eu para aliviar, eu falei assim, não, tudo quanto é dificuldade, Deus está me tratando. Isso eu apliquei na minha vida. Porque com certeza, as minhas dificuldades é uma espécie de colheita. E isso para mim foi libertador, espero que seja para você. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina, ou melhor, qual filho que não são disciplinados pelo seu pai? Então vocês, se todos os filhos, deixa eu voltar aqui que eu não estou lendo direito, voltar aqui, ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina era para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que coisa maravilhosa. Nenhuma disciplina, isso aqui é lindo também, né? Com certeza isso aqui é a realidade de todo mundo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. Amém, igreja?